Amigos, boa noite a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. Semana passada nós tivemos aqui uma rápida conversa, ou seja, algumas reflexões sobre o posicionamento de Jesus no Evangelho de São João. Eu sou a luz do mundo. Passado esses momentos de reflexão sobre a atualização da luz do Cristo, que é essa luz divina, que é Deus em nós vamos passar agora a um momento em que nós vamos conversar um pouco sobre essa humanidade de Jesus. Ele também se colocou no Evangelho de São João como sendo o pastor de almas. Mas para que a gente possa compreender um pouco mais desse posicionamento do Cristo e desse estabelecimento de valores humanos tão naturais naquela época em que vivia o Oriente Médio, nós passaremos a vamos considerar alguns elementos do Salmo do Bom Pastor. Ora, o Salmo do Bom Pastor, como vocês têm notícia, é um salmo que é atribuído a Davi, ao rei Davi. Dizem alguns historiadores, escritores das Sagradas Escrituras, que Davi fez este salmo no tempo em que ele era pastor de ovelhas. E é muito interessante a gente observar a vida de um pastor de ovelhas. É uma vida dura, é uma vida assim, dedicada a cuidar do seu rebanho, ou melhor, do rebanho dele não, do rebanho em que o Senhor lhe entrega para que ele cuide. Nós vamos observar que no Salmo do Bom Pastor, o pastor ele não é dono, então todo o trabalho é em regime de liberdade. Ele não é dono das ovelhas, ele é o cuidador. Então, veja bem, como nós podemos observar, é uma coisa assim muito bonita e muito, digamos, necessária para que a gente se aproxime mais desse trabalho do Cristo em nos fazer entender o seu cuidado, a sua missão e a sua tarefa aqui entre nós, entre os homens. Como nós falávamos anteriormente, o pastor de ovelhas, ele sai muito cedo, levando o seu rebanho do curral, passa pelo deserto. Isso ele tem que fazer bem cedinho, antes do sol nascer ou nos primeiros raios solares, para que as ovelhas não recebam o calor do sol. Até que ele encontre um oásis, até que ele encontre pastos onde o seu rebanho possa beber água, se alimentar. E os cuidados que este pastor tem com as suas ovelhas é muito especial. Se nós observarmos também a natureza das ovelhas, ora, a ovelha é um animal que vive em grupo, ela não vive isolada. É um animal tão sensível que ela tem medo até das águas, mesmo paradas, as águas que fazem barulho. Então, o barulho das águas, elas ficam assustadas e não se alimentam e não bebem água. Como vocês podem observar na história, nos relatos históricos, os pastores eles colocavam água, pegavam água com a mão para que as suas ovelhas pudessem beber e saciar a sua sede. Ora, Jesus se apropriou mais uma vez desta cultura desse povo, do que estava próximo a todos eles. E aí Jesus que nos narra de forma magnífica para chamar a atenção que ele era o enviado de Deus, como é, o enviado do Pai, e que ele veio para cuidar do seu rebanho. E há momentos tão significativos que ele diz: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou,
Observe, nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Aqui ratificando mais uma vez a totalidade do bem, a democracia cristã estendida a todos, em todos os dias das nossas vidas. E o que acontecia quando no rebanho uma ovelhinha se perdia, uma ovelhinha rebelde? O pastor deixava o seu rebanho, ia lá buscar aquela ovelhinha que se desgarrou do grupo. Então, é por isso que a gente fica mais fácil para a gente raciocinar tendo esses elementos materiais. O que é que nós podemos, então, observar no momento de hoje sobre o bom pastor? É que nós temos um pastor que nos conduz. Essa é uma figura com um simbolizado espiritual muito belo. E que esse pastor conduz as suas ovelhas a passar pelo vale da sombra da morte, ou seja, o vale das nossas provações. Esse pastor vai à frente com a sua liderança em Deus. Observe que não é uma simples liderança, com a sua liderança em Deus, o enviado do Pai, para cuidar as suas ovelhas e para que nos ajude a atravessarmos o deserto das nossas vidas e alcançarmos um oásis, um lugar agradável, onde nós possamos descansar e repletar a nossa alma de bênçãos e de claridades espirituais. Então eu vou aqui ver aqui alguma coisinha sobre o pastor, quando ele diz o seguinte: nós falamos da ovelha, e é muito bom, é muito importante que a gente coloque aqui uma observação que os estudiosos fazem sobre esse cuidado das ovelhas. Cuidar de ovelha não é fácil, porque a ovelha ela não aceita mudar de dono, de pastor. Então era comum naquela cultura do Oriente Médio, vocês observaram, nós observamos, que o pastor ele ia sempre acompanhado ou de um menino, ou de um garoto, de outra pessoa, para que as ovelhas se familiarizassem. Para quando fosse preciso, tiver na falta do pastor, veja bem, elas não sentissem essa tristeza, elas ficavam tão deprimidas que elas não aceitavam nem o alimento, nem a bebida, sentindo a falta do seu pastor. Eu procurei aqui, coloquei aqui alguns pontos para que a gente pudesse observar. Jesus é o bom pastor, mas não é dono do rebanho. Todo o seu trabalho de pastoreio se realiza na liberdade. Na liberdade. Então, ninguém é forçado a nada. Nós somos convidados. E quando nós desviamos deste caminho da lei, que é a lei de amor, ele vem e nos chama e nos convoca para que nós possamos trilhar novamente na direção certa, na direção do alto, na direção do Pai. Vocês vão observar isso, nós vamos observar mais adiante no Salmo do Bom Pastor, que é um salmo lindíssimo, belíssimo para a gente até recitar todos os dias. Eu considero esse salmo como o salmo da fartura, o salmo da confiança, a confiança em Deus, Pai. E é justamente esses elementos do salmo, dessa história de vida, do cotidiano dos pastores, que Jesus, mais uma vez, se apropria para que o nosso entendimento se torne mais acessível. Então, aqui nós observamos aqui o amor. O amor é o ponto alto do trabalho do Cristo. Se os antecedentes do cristianismo, como Moisés, veio revelar a lei, Jesus veio revelar o amor, a lei de amor. E ele o fez de uma forma brilhante, magnífica, que não existe um outro Cristo senão ele. Nós não conhecemos, pelo menos no Ocidente. Então, o amor, vamos prestar atenção no que ele diz sobre o amor. Se vocês tiverem amor
uns aos outros, todos vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Observem aqui, João, capítulo 13, versículo 34. Podem ir lá nas Escrituras no Novo Testamento. Se vocês tiverem amor uns aos outros, todos vão reconhecer que são os meus discípulos. E o amor aqui, meus amigos, ele fortalece, ele impulsiona. O amor é quem nos convida a prosseguir. E ele repetia em vários outros momentos: conhecereis os meus discípulos, por muito se amarem. E nós ainda estamos, até hoje, na atualidade, nos desviando sempre dessa lei de amor, esquecidos desta lei de amor. Quando o amor é imprescindível, o amor é que cobre a multidão dos nossos pecados. O amor é quem nos salva, o amor é quem nos redime. Nós estamos, então, aprendendo a amar. Então, como é que nós podemos ver aqui essa questão do Salmo do Bom Pastor? O caminho, a direção. Qual é a direção a seguir? Jesus está na frente e nos convida a segui-lo. Quer dizer, a direção é a subida, a verticalidade, para que a gente se aproxime cada vez mais de Deus, cada vez mais da luz que é o Cristo. E ele se faz intermediário. Se o dono das ovelhas, se o nosso Senhor é Deus, Jesus, neste versículo, neste Evangelho de João, é o enviado de Deus. E ele diz várias vezes e repete: as ovelhas que meu Pai me confiou. Em outros momentos, ele nos chama a atenção: ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, ele é o caminho, ele é a direção. E aqui nós vamos ver um outro aspecto muito importante, mas que eu considero assim imprescindível, que é o acolhimento. Como é que nós estamos acolhendo os nossos irmãos de caminhada? Como é que nós estamos sendo acolhidos? Como é que nós estamos realizando esse acolhimento na vida dos nossos semelhantes, no nosso trânsito pessoal, nas nossas relações afetivas? Acolhendo o outro de que forma? Olha, o acolhimento é algo bastante delicado, porque ele acontece geralmente no seio das nossas famílias. Quem não tem alguém doente em família, passando por um processo de doenças variadas? E as doenças aqui, elas têm os mais variados nomes. E ela pede que cada um de nós estabeleça digamos assim, regras saudáveis para administrarmos junto àqueles que necessitam de nós, assim como também nós necessitamos uns dos outros. Acolher o outro é aceitar o outro e ajudá-lo nas suas dificuldades. Acolher o outro é identificar-se com a dor do outro, com as necessidades do outro. Isto é bastante delicado, porque nós não estamos nos identificando com a dor do outro para ajudar, para acolher. Se nós observarmos mais e formos mais adiante, nós vamos ver que na parábola do bom samaritano, quem foi que usou de misericórdia? Não eram os conhecedores da lei, não foram os sacerdotes, foi o samaritano que se identificou com a dor daquele pobre coitado que estava lá deitado, que estava lá jogado na estrada.
No momento em que ele se identifica e que diz, essa é uma dor que eu conheço. Observem, essa é uma dor que eu conheço. Essa é uma necessidade que eu também passei. Ele passa a ajudar. Ele vai e socorre. Ele vai e exercita a misericórdia. Então, o acolhimento está em tudo nas nossas vidas, nessa expansão da misericórdia, nesse chakra do amor, nesse centro de força que expande de emoção e neutraliza todas as más intenções. O amor é tudo. O acolhimento é o exercício do nosso dia a dia, movimentados pelo amor. Nós já falamos aqui na direção e também o cuidado. Olha o cuidado do bom pastor com as suas ovelhas. Será que este cuidado nos diz alguma coisa? Será que através desse cuidado de um pastor com as suas ovelhas pequeninas pode ser comparado ao amor do Cristo? É assim que ele se coloca. Vamos observar que é este amor e este cuidado de levar as suas ovelhas, de levar os filhos, os irmãos de caminhada, que Deus, em sua finita misericórdia, os confiou, para que possamos todos juntos, mais uma vez eu repito, atravessarmos o deserto das nossas vidas, atravessarmos as dificuldades. O caminho é difícil, o caminho não é fácil. Aliás, vamos tirar até essa palavra difícil. O caminho digamos, como é que eu dizia? O caminho é desafiador. A palavra certa é essa. O caminho é desafiador. Percorrer este caminho, distanciados da lei do amor, não nos leva à vitória sobre nós mesmos. Então, vamos repensar nessa proposta do Cristo, nesse exercício de comparação. E hoje vamos pegar leve, vamos pegar suave. Se o comando Cristo nos diz, fazei brilhar a vossa luz, o bom pastor diz, vinde a mim, ovelhas do meu Pai. Vinde a mim todos vós que andais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quer dizer, nós vamos encontrar o alívio, nós vamos encontrar o descanso. Essas são as palavras chaves do Salmo do Bom Pastor, que nós vamos repensar e refletir na noite de hoje, juntos de forma amorosa, como se nós estivéssemos lá na comunidade joanina, lembrando Jesus, com saudades do Mestre. Imagine vocês, a comunidade joanina, nesses tempos, logo depois que Jesus partiu, sofreu perseguições de toda a ordem. E nós hoje já estamos numa situação que nós é que somos os perseguidores de nós mesmos. Os inimigos estão dentro de nós, não estão fora, não. Os desafios outros são de outra natureza, A dificuldade dos primeiros cristãos foi uma dificuldade sui generis, incomparável com, digamos, o que nós já conseguimos hoje. Como nós conseguimos avançar, pelo menos em esclarecimento, pelo menos em informação. Agora, atualizar essas informações, atualizar esses saberes, trazer, como eu falei aqui anteriormente, é importante que a gente traga para aqui, ó, para esse frontal, aqui, ó, esse ponto, para atualizar ao nível da nossa consciência de relação. Vamos trabalhar a nossa casa mental. Vamos nos distanciando da ancestralidade para que nessa humanidade, com este ego e este eu de relação, a gente possa avançar e subir os degraus do mental superior. Nem que seja por alguns minutos. Vamos meditar,
Vamos orar. Vamos fazer todo esse trabalho que nos possibilita esse exercício de subida a andares superiores. A nossa superconsciência, que é Deus em nós. Não é difícil, não. A gente pode fazer aos pouquinhos, devagar e sempre, a gente chega lá. Mas não precisa esse salto. Nós não vamos aqui queimar etapas. Não podemos queimar etapas. Mas o simples fato de hoje nós trazermos para a nossa reflexão que temos um pastor cuidadoso, amoroso, afetivo e decidido a não deixar que as suas ovelhas se percam, porque elas não são suas, elas são filhas do Pai que está nos céus. E nenhuma das ovelhas, mais uma vez vamos repetir, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Vamos acreditar que é possível. Vamos acreditar que esta relação de confiança precisa ser permutada. Confiança com confiança. Confiança em Deus. Confiança no nosso Mestre. E, sobretudo, seguir os seus ensinamentos. Eu não vejo nada difícil. Eu não vejo difícil. O difícil é a gente perseverar. Então, vamos acordar, como nós lembramos aqui, acordando, levantando, vamos ligar logo a nossa antena, ficarmos de antenas em alerta, e vamos nos ligar com o Pai, com Deus, porque Jesus é o caminho. Mais uma vez, vamos fechar aqui com a totalidade do bem. Nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Essa é a democracia cristã. A liberdade é nossa. Nós fazemos as nossas escolhas. Seguir a Jesus, como nós lembramos a semana passada, com responsabilidade, ou ficarmos estagiando nas trevas da ignorância? O que é que a gente vai preferir? Eu prefiro seguir. Então, vamos refletir hoje nesse Salmo do Bom Pastor. Nós fizemos aí com muito carinho, viu, gente? Eu não sei se vocês vão compreender, mas nós estamos nos esforçando para que esta visualização nos ajude a lembrar de Jesus na atualidade com mais objetividade, dentro das nossas relações, no nosso entendimento ainda muito precário. E se diga, no nosso entendimento ainda precário. Vamos trabalhar com Jesus e vamos confiar que esse pastor de almas, ele é o enviado do Pai e ele continua cuidando de nós. O governador do planeta Terra, aquele que cuida, aquele que orienta, aquele que toma as providências necessárias. E vamos em todos os dias da nossa vida, dentro do possível. Vamos fazer um exercício de reflexão. Vamos orar e agradecer. Obrigada, meu Deus. Vamos conversar com o nosso Deus. Vamos respirar em todos os dias da nossa vida, absorvendo e recebendo esse éter divino, a saúde, a força, a essência que é Deus em nós. Fiquem com o bom pastor e que nós possamos segui-lo, seguindo adiante na direção do bem. E nada nos faltará, pois aquele que está em Deus tem tudo. Salmo 23. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, significa relacionamento. E nada me faltará, significa suprimento. Me faz repousar em pastos verdejantes, descanso.
Guia-me mansamente em águas tranquilas, significa cuidado. Refrigera a minha alma, significa cura. Guia-me pelas veredas da justiça, significa direção. Por amor do seu nome, significa propósito. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, significa provação. Não temerei mal algum, significa fé. Porque tu estás comigo, significa fidelidade. A tua vara e o teu cajado me consolam, significa esperança. Unge a minha cabeça com óleo, significa consagração. E o meu cálice transborda, significa abundância. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão em todos os dias da minha vida, significa bênção. Eu habitarei seguro na casa do Senhor, significa promessa. Por longos dias, significa eternidade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre.